Alunos do quinto ano, mais uma aula para vocês, então, uma aula de geografia. Seguimos com o nosso conteúdo lá na nossa apostila, volume 2, disciplina de geografia. Vamos conversar hoje, então, sobre diferenças entre as cidades, dando continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá, então, conversar? Diferença entre as cidades. Então, o que difere uma cidade da outra é o tamanho dela, ou seja, a área rural e a área urbana que ela tem, certo? Então, a área rural, o que é? O campo interior, assim chamado por nós. E a área urbana é a cidade. Então, na sede do município, se localizam a prefeitura, onde nós temos o poder executivo, que é o prefeito, e a Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo, que são os nossos vereadores. Nós temos umas imagens aqui. As cidades, então, elas se caracterizam principalmente pela quantidade de habitantes que elas possuem. Sempre a concentração maior vai ser na área urbana, na cidade. Por quê? Porque na área urbana que se detém as fábricas, as lojas, os mercados, para dar serviço, trabalho para a população. Então, as cidades elas são classificadas como pequenas, médias e grandes. Então, as cidades pequenas, elas apresentam um número menor de habitantes e atividades econômicas. Elas geralmente oferecem serviços mais simples e limitados. Por exemplo, não tem uma grande quantidade de empregos, por não ter muitas fábricas e indústrias, por isso que elas se classificam como pequenas. Por exemplo, se nós pegarmos a nossa cidade de São Lourenço, embora ela seja bem desenvolvida, perto das outras cidades próximas a nós aqui, ela é chamada uma cidade pequena também, porque nós não temos uma grande variedade de indústrias, de fábricas. A gente tem algumas fábricas grandes, e dessas fábricas grandes, elas dão trabalho para grande parte da população de São Lourenço do Oeste. Aí as cidades médias. As cidades médias são cidades mais avançadas, mais evoluídas um pouco, porque elas têm maior quantidade de cursos técnicos, maiores universidades, mais atendimento médico especializado, maior comercialização de produtos e prestação de serviços, e um vasto número de empresas e fábricas que fornecem esses serviços também, assim gerando mais emprego e, consequentemente, tendo mais população. E tendo mais lucro também o município, gerando mais lucro. Então, as cidades grandes, elas se caracterizam pelo maior número de habitantes e de atividades econômicas. Então, elas geram muito emprego, muito dinheiro também para todo o Brasil, essas cidades grandes, por elas terem atividades industriais diferenciadas, elas atraem muitas pessoas, como centros médicos também, tecnologias. Então, devido a essa industrialização, que muitas vezes as cidades pequenas recorrem a essas cidades grandes, em busca de tecnologias e também em busca de profissionais especializados para a saúde, principalmente.
Então, nós temos uns exemplos ali que são Porto Alegre e o Rio de Janeiro. Se nós pegarmos, por exemplo, quinto ano, o nosso município de São Lourenço. O nosso município de São Lourenço, por ser uma cidade pequena, é maior do que Novo Horizonte, Jupiá, Galvão, todos esses municípios próximos a nós. Mas nós somos menores do que Pato Branco, por exemplo. Pato Branco e Chapecó, que são cidades maiores por ter mais desenvolvimento industrial e médicos também, por ter médicos mais especializados na saúde também. Só para vocês identificar um pouco essa diferença. Aí nós temos aqui na página 5 esta atividade. Utilize as palavras do quadro para completar as frases. Então, esta atividade vai ser a atividade desta semana para vocês fazer, certo, quinto ano? Uma atividade bem fácil, bem prática. Tenho certeza que vocês conseguirão fazer rapidinho. Um abraço para vocês. Fiquem bem.